Grande és tu, ó Senhor, e grandemente a ser louvado, grande é o teu poder, e a tua sabedoria infinita. E a ti o homem louvará. O homem, apenas uma partícula da tua criação, o homem, que carrega consigo a sua mortalidade, a testemunha do seu pecado, a testemunha de que tu resistes aos orgulhosos. Ainda assim, o homem te louvará. Ele, apenas uma partícula da tua criação. Tu nos despertas para nos deleitarmos em teu louvor, pois tu nos fizeste para ti mesmo, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Concede-me, Senhor, saber e entender o que vem primeiro, invocar-te ou louvar-te, e, novamente, te conhecer ou te invocar, pois quem pode te invocar, sem te conhecer? Pois aquele que não te conhece, pode te invocar como algo diferente do que tu és. Ou será antes que invocamos-te para que possamos te conhecer? Mas como eles invocarão aquele em quem não têm acreditado? Ou como acreditarão sem um pregador? E os que buscam o Senhor o louvarão, pois os que buscam o encontrarão, e os que encontram o louvarão. Buscar-te-ei, Senhor, invocando-te, e te invocarei, acreditando em ti, pois a nós tu tens sido pregado. A minha fé, Senhor, te invocará, a qual tu me deste, com a qual tu me inspiraste, através da encarnação do teu Filho, através do ministério do pregador. E como chamarei pelo meu Deus e Senhor, uma vez que, ao chamá-lo, estarei chamando-o para mim mesmo? E que espaço há dentro de mim, onde o meu Deus pode vir a mim? Para onde Deus pode vir a mim, Deus que fez o céu e a terra? Existe, de fato, ó Senhor meu Deus, algo em mim que possa te conter? Será que o céu e a terra, que tu criaste, e onde tu me criaste, te contém? Ou, porque nada que existe poderia existir sem ti, é por isso que tudo o que existe te contém? Uma vez que eu também existo, porque busco que tu entres em mim, tu que não serias, se não estivesses em mim? Por quê? Porque eu não desci ao inferno, e ainda assim tu também estás lá. Pois se eu descer ao inferno, tu estás lá. Eu não poderia existir então, ó meu Deus, não poderia existir de todo, se tu não estivesses em mim, ou, melhor dizendo, a menos que eu estivesse em ti, de quem são todas as coisas, por quem são todas as coisas, em quem estão todas as coisas. Assim seja, Senhor, assim seja. Para onde te chamo, uma vez que estou em ti? Ou de onde podes entrar em mim? Pois para onde posso ir além do céu e da terra, para que daí o meu Deus possa vir a mim, que disse, eu encho o céu e a terra. Então o céu e a terra te contêm, uma vez que tu os preenches? Ou tu os preenches e ainda assim transbordas, já que eles não te contêm? E para onde, quando o céu e a terra estão cheios, derramas o restante de ti mesmo? Ou será que não precisas que nada te contenha, já que tu contens todas as coisas, uma vez que o que tu preenches ao contê-lo? Pois os recipientes que tu preenches não te sustentam, já que, mesmo que fossem quebrados, tu não serias derramado. E quando tu és derramado sobre nós, tu não és lançado para baixo, mas nos elevas. Tu não és dissipado, mas nos recolhes. Mas tu, que preenches todas as coisas, tu as preenches com o teu inteiro ser? Ou, uma vez que todas as coisas não podem te conter inteiramente, elas contêm uma parte de ti? E todas ao mesmo tempo a mesma parte? Ou cada uma a sua própria parte, a maior mais, a menor menos? E então, uma parte de ti é maior, outra menor? Ou estás inteiramente em todos os lugares, enquanto nada te contém completamente?
que és tu, então, meu Deus? O que senão o Senhor Deus? Pois quem é Senhor senão o Senhor? Ou quem é Deus, senão o nosso Deus? O mais elevado, o mais bom, o mais poderoso, o mais onipotente, o mais misericordioso, ainda o mais justo, o mais escondido, ainda o mais presente, o mais belo, ainda o mais forte, estável, ainda incompreensível, inalterável, ainda todo transformador, nunca novo, nunca velho, sempre renovador e trazendo envelhecimento aos orgulhosos, e eles não o sabem, sempre trabalhando, sempre em repouso, sempre coletando, ainda nada faltando, sustentando, preenchendo e transbordando, criando, nutrindo e amadurecendo, buscando, e mesmo assim tendo todas as coisas. Tu amas sem paixão, és ciumento sem ansiedade. Te arrependes, ainda assim não sofres pesar. Estás zangado, mas sereno, mudas tuas obras, teu propósito inalterado, recebes novamente o que encontras, ainda que nunca tenhas perdido. Nunca necessitas, ainda te alegras com ganhos. Nunca cobiçoso, mas cobrando juros. Tu recebes acima e além, para que possas dever. E quem possui algo que não seja teu? Tu pagas dívidas, sem dever nada. Perdoas dívidas, sem perder nada. E o que eu acabei de dizer agora, meu Deus, minha vida, minha alegria sagrada? Ou o que diz qualquer pessoa quando fala de ti? Ainda assim, ai daquele que não fala, pois até os mais eloquentes são mudos. Ah, quem dera eu pudesse repousar em ti. Ah, que tu entrasses no meu coração e o inebriasses, para que eu possa esquecer os meus males e te abraçar, meu único bem. O que és tu para mim? Na tua compaixão, ensina-me a expressá-lo. Ou o que sou eu para ti, que exiges o meu amor e, se eu não o der, te iras comigo e me ameaças com dores terríveis? Será então um pequeno infortúnio não te amar? Ó, pelas tuas misericórdias, diz-me, ó Senhor meu Deus, o que tu és para mim. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Assim fala, para que eu possa ouvir. Eis que, Senhor, o meu coração está diante de ti. Abre os ouvidos dele e diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Após essa voz, deixe-me apressar-me e alcançar-te. Não escondas de mim o teu rosto. Deixa-me morrer, para que eu não morra. Apenas deixa-me ver o teu rosto. Estreita é a mansão da minha alma, alarga-a, para que possas entrar. Está em ruínas, restaura-a. Há coisas dentro dela que devem ofender teus olhos, eu confesso e reconheço isso. Mas quem a limpará, ou a quem devo clamar, senão a ti? Senhor, purifica-me das minhas faltas secretas e poupa o teu servo do poder do inimigo. Eu creio, e por isso falo. Senhor, tu sabes. Eu não tenho confessado contra mim mesmo as minhas transgressões a ti, e tu, meu Deus, tens perdoado a iniquidade do meu coração? Eu não discuto em julgamento contigo, que és a verdade. Eu temo me enganar, para que a minha iniquidade não minta para si mesma. Portanto, não discuto em julgamento contigo, pois se tu, Senhor, registrares iniquidades, quem as suportará, Senhor? Mas permite-me falar a tua misericórdia, a mim, pó e cinzas. Ainda assim, permite-me falar, pois falo a tua misericórdia, e não ao homem escarnecedor. Tu também, talvez, me desprezas, mas voltarás e terás compaixão de mim. Pois o que eu diria, ó Senhor meu Deus, senão que não sei de onde vim para esta vida moribunda, devo chamá-la assim, ou morte vivente? Então,
Imediatamente, os confortos da tua compaixão me acolheram, como ouvi, pois não me lembro, dos pais da minha carne, da substância dos quais tu me criaste. Assim, recebi os confortos do leite materno. Pois nem minha mãe nem minhas amas guardaram seus próprios seios para mim, mas tu concedeste o alimento da minha infância através delas, de acordo com a tua ordem, pela qual distribuis tuas riquezas através das fontes ocultas de todas as coisas. Tu também me fizeste desejar apenas o que tu me deste, e as minhas amas, dar-me de bom grado o que tu lhes deste. Pois, com uma afetividade ensinada pelo céu, elas me deram de boa vontade o que lhes abundava de ti. Pois o meu bem delas, foi bom para elas. E, de fato, não foi delas, mas através delas. Pois de ti, ó Deus, vêm todas as coisas boas, e de meu Deus vem toda a minha saúde. Isso eu aprendi desde então, tu, por meio desses teus dons, dentro e fora de mim, te revelando a mim mesmo. Pois naquela época eu só sabia mamar, repousar no que agradava e chorar pelo que ofendia minha carne. Nada mais. Depois, comecei a sorrir, primeiro durante o sono, depois acordado, pois assim me contaram sobre mim, e eu acreditei. Pois vemos o mesmo em outros bebês, embora eu mesmo não me lembre disso. Assim, aos poucos, tornei-me consciente de onde estava, e de desejar expressar meus desejos àqueles que poderiam satisfazê-los, mas eu não podia. Pois os desejos estavam dentro de mim, e eles estavam fora. Nem eles poderiam, por qualquer sentido deles, entrar dentro do meu espírito. Então, eu agitava os membros e a voz aleatoriamente, fazendo os poucos gestos que podia e que gostava, embora, na verdade, muito pouco semelhantes ao que eu desejava. E quando eu não era obedecido imediatamente, meus desejos sendo prejudiciais ou ininteligíveis, então eu ficava indignado com os mais velhos por não se submeterem a mim, com aqueles que não me deviam serviço, por não me servirem, e me vingava deles com lágrimas. Aprendi que os bebês são assim observando-os, e que eu mesmo era assim, eles, todos inconscientes, me mostraram melhor do que minhas amas que sabiam disso. E eis que minha infância morreu há muito tempo, e eu vivo. Mas tu, Senhor, que vives para sempre, e em quem nada morre, pois antes da fundação dos mundos, e antes de tudo o que pode ser chamado de antes, tu és, e és Deus e Senhor de tudo o que criaste, em ti permanecem, fixas para sempre, as primeiras causas de todas as coisas instáveis, e de todas as coisas mutáveis, as fontes permanecem em ti imutáveis, e em ti vivem as razões eternas de todas as coisas irracionais e temporais. Diz, Senhor, a mim, teu suplicante, diz, cheio de compaixão, a mim, teu piedoso, diz, foi a minha infância sucedida por outra idade minha que morreu antes dela? Foi aquela que passei no ventre de minha mãe? Pois disso ouvi algo, e eu mesmo vi mulheres grávidas? E o que havia antes daquela vida, ó Deus, minha alegria, eu estava em algum lugar ou tinha algum corpo? Pois para isso eu não tenho ninguém para me contar, nem pai nem mãe, nem experiência dos outros, nem minha própria memória. Estás a zombar de mim por perguntar isso, e me mandas te louvar e te reconhecer, pelo que eu sei? Eu te reconheço, Senhor do céu e da terra, e te louvo por meus primeiros rudimentos de ser em minha infância, da qual não me lembro. Pois tu designaste que o homem devesse supor muito sobre si mesmo a partir de outros, e acreditar muito na força de mulheres fracas.
Mesmo então eu tinha existência e vida, e, no final da minha infância, eu podia procurar por sinais para tornar conhecidas para os outros as minhas sensações. De onde poderia surgir tal ser, se não de ti, Senhor? Alguém pode ser seu próprio artífice? Ou pode ser derivada de outro lugar alguma veia que possa fluir essência e vida em nós, se não de ti, ó Senhor, em quem essência e vida são um só? Pois tu mesmo és suprema essência e vida. Pois tu és o mais elevado e não mudas, e em ti o dia de hoje não chega ao fim, mas em ti ele chega ao fim, porque todas essas coisas também estão em ti. Pois elas não teriam como passar, a menos que tu as sustentasses. E já que os teus anos não falham, teus anos são um só hoje. Quantos dos nossos anos e dos anos de nossos pais têm fluído através do teu, hoje, e dele receberam a medida e o molde do ser que tinham, e ainda outros fluirão, e assim receberão o molde do seu grau de ser. Mas tu permaneces o mesmo, e todas as coisas de amanhã, e todas as coisas além disso, e todas as coisas de ontem, e todas as coisas atrás dele, tu fizeste hoje. O que importa para mim, mesmo que alguém não compreenda isso? Deixe-o também se alegrar e dizer: que coisa é essa? Que ele se alegre mesmo assim. E fique contente em não descobrir para te descobrir, do que descobrir e não te descobrir. Ouve, ó Deus, ai, pelo pecado do homem. Assim diz o homem, e tu tens compaixão dele. Pois tu o criaste, mas o pecado nele não criaste. Quem me lembra dos pecados da minha infância? Pois aos teus olhos ninguém é puro do pecado, nem mesmo o bebê cuja vida é apenas um dia sobre a terra. Quem me lembra, não é cada pequeno bebê, em quem vejo o que de mim mesmo não me lembro? Então, qual foi o meu pecado? Foi que eu estava pendurado no peito e chorava? Pois se eu agora fizesse isso por comida adequada à minha idade, com razão eu seria zombado e repreendido. O que fiz naquela época merecia repreensão, mas como eu não podia entender a repreensão, o costume e a razão me impediam de ser repreendido. Pois esses hábitos, quando crescemos, arrancamos e rejeitamos. Agora nenhum homem, embora podando, conscientemente descarta o que é bom. Ou era bom então, mesmo por um tempo, chorar por algo que, se dado, prejudicaria? Ressentir amargamente, que pessoas livres e seus próprios anciãos, sim, os próprios autores de seu nascimento, não o serviam? Que muitos outros, mais sábios do que ele, não obedeciam ao aceno de seu bom prazer? Fazer o melhor para bater e machucar, porque os comandos não eram obedecidos, que haviam sido obedecidos para seu prejuízo? A fraqueza então dos membros do bebê, não sua vontade, é sua inocência. Eu mesmo vi e soube até de um bebê invejoso. Não podia falar, mas ficava pálido e olhava com amargura para o irmão de criação. Quem não sabe disso? Mães e amas te dizem que aliviam essas coisas com não sei que remédios. Isso também é inocência, quando a fonte de leite está jorrando em grande abundância, não suportar que alguém a compartilhe, mesmo em necessidade extrema, e cuja própria vida ainda depende disso? Suportamos tudo isso gentilmente, não como sendo males inexistentes ou leves, mas porque desaparecerão à medida que os anos aumentam. Pois, embora tolerados agora, os mesmos temperamentos são absolutamente intoleráveis quando encontrados em anos mais avançados. Então tu, ó Senhor meu Deus, que deste vida a esta minha infância, fornecendo assim com sentidos, como vemos, a estrutura que deste, compactando seus membros, ornamentando suas proporções e,
para o bem geral e segurança, implantando nele todas as funções vitais, tu me ordenas que te louve por essas coisas, para confessar a ti e cantar o teu nome, tu, o Altíssimo. Pois tu és Deus, todo-poderoso e bom, mesmo que não tivesses feito nada além disso, o que ninguém poderia fazer além de ti, cuja unidade é o molde de todas as coisas, que a partir da tua própria beleza tornas todas as coisas belas, e ordenas todas as coisas por tua lei. Essa época, então, Senhor, da qual não tenho lembrança, que aceito pela palavra de outros e adivinho a partir de outros bebês que passei, verdadeira embora seja a adivinhação, ainda assim reluto em considerar nesta vida minha que vivo neste mundo. Pois não menos do que o que passei no útero de minha mãe, está oculto de mim nas sombras do esquecimento. Mas se fui formado na iniquidade, e no pecado minha mãe me concebeu, onde, eu te imploro, ó meu Deus, onde, Senhor, ou quando, fui teu servo sem culpa? Mas, veja, eu passo por esse período, e o que tenho agora a ver com aquilo, do qual não posso recordar nenhum vestígio? Passando da infância, cheguei à infância, ou melhor, ela chegou a mim, substituindo a infância. E ela não se foi, para onde foi, e ainda assim não existia mais. Pois eu já não era um bebê sem palavras, mas um menino que falava. Isso eu lembro, e desde então observei como aprendi a falar. Não foi que os mais velhos me ensinaram palavras, como, logo depois, outro aprendizado, de maneira alguma sistemática, mas eu, desejando expressar meus pensamentos através de choros, palavras quebradas e vários movimentos dos meus membros, para que eu pudesse ter minha vontade e ainda assim incapaz de expressar tudo o que eu desejava, ou a quem eu desejava, através do entendimento que tu, meu Deus, me deste, pratiquei os sons na minha memória. Quando eles nomeavam alguma coisa e, ao falar, se voltavam para ela, eu via e lembrava que eles chamavam o que queriam apontar pelo nome que proferiam. E que eles queriam dizer essa coisa e não outra, ficava claro pelo movimento de seus corpos, a linguagem natural, por assim dizer, de todas as nações, expressa pelo semblante, olhares dos olhos, gestos dos membros e tons da voz, indicando as afeições da mente, conforme ela busca, possui, rejeita ou evita. E assim, ouvindo constantemente palavras, à medida que ocorriam em várias frases, eu gradualmente deduzi o que elas significavam, e, tendo-me habituado a esses sinais em minha boca, dei assim expressão à minha vontade. Troquei assim com aqueles ao meu redor esses sinais correntes de nossas vontades e assim me lancei mais profundamente no tumultuado convívio da vida humana, ainda dependendo da autoridade dos pais e do gesto dos mais velhos. Ó Deus meu Deus, que misérias e zombarias eu experimentei agora, quando me foi proposta a obediência aos meus professores, como adequada para um menino, para que neste mundo eu pudesse prosperar e me destacar na ciência da língua, que deveria servir para o louvor dos homens, e para riquezas enganosas. Em seguida, fui enviado para a escola para obter aprendizado, no qual eu, pobre coitado, não sabia qual era o uso. E ainda assim, se eu estivesse ocioso no aprendizado, eu era espancado. Pois isso foi considerado certo por nossos antepassados, e muitos, seguindo o mesmo caminho antes de nós, criaram para nós caminhos cansativos,
pelos quais éramos forçados a passar, multiplicando trabalho e sofrimento sobre os filhos de Adão. Mas, Senhor, descobrimos que os homens te invocavam, e aprendemos com eles a pensar em ti, segundo nossos poderes, como alguém grandioso, que, embora oculto dos nossos sentidos, podia ouvir e nos ajudar. Pois assim eu comecei, quando criança, a orar a ti, meu auxílio e refúgio, e quebrei as amarras da minha língua para te chamar, orando a ti, embora pequeno, mas com grande seriedade, para que não fosse espancado na escola. E quando tu não me ouvias, não me entregando à tolice por isso, meus anciãos, até mesmo meus próprios pais, que ainda não desejavam mal para mim, zombavam das minhas feridas, o meu então grande e doloroso mal. Existe, Senhor, alguma alma tão grandiosa e que se apega a ti com tão intensa afeição? Pois uma espécie de estupidez de alguma forma o fará, mas existe alguém que, por se apegar devotamente a ti, seja dotado de um espírito tão grandioso, que possa pensar tão pouco nos aparelhos de tortura e ganchos e outros tormentos, contra os quais, em todas as terras, as pessoas clamam a ti com um medo extremo, zombando daqueles por quem são temidos mais amargamente, assim como nossos pais zombavam dos tormentos que sofremos na infância de nossos mestres? Pois não temíamos menos nossos tormentos, nem orávamos menos a ti para escapar deles. E ainda assim pecamos, escrevendo ou lendo ou estudando menos do que nos foi exigido. Pois não nos faltava, ó Senhor, memória ou capacidade, com a qual a tua vontade nos deu o suficiente para a nossa idade. Mas a nossa única alegria era brincar, e por isso fomos punidos por aqueles que, no entanto, estavam fazendo o mesmo. Mas a ociosidade dos mais velhos é chamada de negócio, a dos meninos, sendo realmente a mesma, é punida por esses mais velhos. E ninguém tem compaixão de meninos ou homens. Pois alguém de mente sã aprovaria que eu fosse espancado quando menino, porque, jogando uma bola, fiz menos progresso nos estudos que estava aprendendo, apenas para que, como homem, eu pudesse brincar de maneira mais inadequada? E o que mais fez aquele que me espancou? Ele, que, se derrotado em alguma discussão fútil com seu colega tutor, ficava mais amargurado e invejoso do que eu quando perdia na bola para um companheiro de brincadeira? E ainda assim, pequei aqui, ó Senhor Deus, o Criador e dispensador de todas as coisas na natureza, o dispensador apenas do pecado, ó Senhor meu Deus, pequei ao transgredir os mandamentos de meus pais e aqueles de meus mestres. Pois o que eles, com qualquer motivo, queriam que eu aprendesse, eu poderia depois ter colocado em bom uso. Pois desobedece, não por uma escolha melhor, mas por amor ao jogo, amando o orgulho da vitória em minhas disputas e para ter meus ouvidos acariciados com fábulas mentirosas, para que coçassem ainda mais, a mesma curiosidade brilhando mais e mais em meus olhos, pelos espetáculos e jogos dos meus mais velhos. No entanto, aqueles que oferecem esses espetáculos são tão estimados que quase todos desejam o mesmo para seus filhos e, no entanto, estão muito dispostos a que eles sejam espancados, se esses mesmos jogos os impedirem dos estudos, pelos quais eles gostariam que eles se tornassem os realizadores deles. Olha com piedade, Senhor, para estas coisas e nos liberte, que te invocamos agora. Liberte também aqueles que ainda não te invocam, para que eles possam te chamar, e tu possas libertá-los. Assim, quando menino, já ouvira falar de uma vida eterna, prometida a nós através da humildade do Senhor nosso Deus se inclinando à nossa soberba. E mesmo desde o ventre de minha mãe, que esperava grandemente em ti, fui selado com o sinal de sua cruz e salgado com seu sal.
Tu viste, Senhor, como, ainda menino, fui acometido uma vez por uma opressão súbita no estômago e estive quase à beira da morte. Tu viste, meu Deus, pois tu eras o meu guardião, com que ansiedade e com que fé busquei, do piedoso cuidado de minha mãe e da tua igreja, a mãe de todos nós, o batismo do teu Cristo, meu Deus e Senhor. Por isso, a minha mãe, minha carne, muito aflita, pois, com um coração puro em tua fé, ela trabalhou com amor ainda mais intenso pelo nascimento da minha salvação, teria procurado ansiosamente providenciar a minha consagração e purificação pelos sacramentos que trazem a saúde, confessando-te, Senhor Jesus, para a remissão dos pecados, a menos que eu tivesse recuperado subitamente. E assim, como se eu precisasse ser poluído novamente caso vivesse, minha purificação foi adiada, porque as manchas do pecado trariam após aquela lavagem culpa maior e mais perigosa. Eu já acreditava então, e minha mãe e toda a família, exceto meu pai, acreditavam. No entanto, ele não prevaleceu sobre o poder da piedade de minha mãe em mim, para que, assim como ele ainda não acreditava, eu também não acreditasse. Pois era seu cuidado sincero que tu, meu Deus, em vez dele, fosses o meu pai, e nisso tu a ajudaste a prevalecer sobre o marido, a quem ela, a melhor, obedecia, obedecendo assim também a ti, que assim ordenaste. Rogo a ti, meu Deus, eu gostaria de saber, se assim o desejas, para que propósito meu batismo foi então adiado? Foi para o meu bem que a rédea foi solta, por assim dizer, sobre mim, para que eu pecasse? Ou ela não foi solta? Se não foi, porque ainda ecoa em nossos ouvidos de todos os lados. Deixe-o em paz, deixe-o fazer como quiser, pois ele ainda não foi batizado? Mas em relação à saúde corporal, ninguém diz, deixe-o ser mais gravemente ferido, pois ele ainda não está curado. Quanto melhor então, eu teria sido curado imediatamente. E então, por meio dos meus amigos e por mim mesmo, a saúde recuperada da minha alma teria sido mantida segura em tua guarda, que a destes. Certamente, melhor. Mas quantas e grandes ondas de tentação pareciam pairar sobre mim após minha infância. Isso minha mãe previu, e preferiu expor a elas o barro de onde eu poderia ser moldado mais tarde, do que o próprio molde, quando feito. Na própria infância, tanto menos temida por mim do que a juventude, no entanto, eu não amava os estudos e odiava ser forçado a isso. No entanto, fui forçado, e isso foi feito para o meu bem, mas eu não fiz o bem, pois, a menos que fosse forçado, eu não teria aprendido. Mas ninguém faz o bem contra a sua vontade, mesmo que o que ele faça seja bom. No entanto, também não fizeram o bem ao me forçarem, mas o que era bom veio de ti, meu Deus. Pois eles não se importavam com como eu empregaria o que me forçaram a aprender, exceto para saciar os desejos insaciáveis de uma mendicância rica e uma glória vergonhosa. Mas tu, por quem até os cabelos de nossa cabeça são contados, usaste para o meu bem o erro de todos os que me instaram a aprender, e o meu próprio erro, de não querer aprender, tu usaste para meu castigo, uma pena adequada para alguém tão pequeno e tão grande pecador. Assim, por aqueles que não fizeram o bem, tu fizeste o bem por mim, e pelo meu próprio pecado, tu me puniste justamente. Pois tu ordenaste, e assim é, que cada afeto desordenado seja seu próprio castigo. Mas por que eu odiava tanto o grego, que estudei quando era criança? Ainda não sei totalmente, pois o latim eu amava, não o que meus primeiros mestres, mas o que os chamados gramáticos me ensinaram. Pois aquelas primeiras lições, de leitura, escrita e aritmética,
eu achava um fardo e uma pena tão grande quanto qualquer grego. E ainda assim, de onde veio isso também, se não do pecado e da vaidade desta vida, porque eu era carne e um sopro que passa e não volta? Pois aquelas primeiras lições eram certamente melhores, porque mais certas. Através delas obtive e ainda mantenho o poder de ler o que encontro escrito, e escrever o que quero. Enquanto nas outras, fui forçado a aprender as andanças de um Enéas, esquecendo as minhas próprias, e chorar pela morte de Dido, porque ela se matou por amor. Enquanto, com olhos secos, eu suportava a minha miséria morrendo entre essas coisas. Longe de ti, ó Deus, minha vida. Pois o que é mais miserável do que um ser miserável que não tem compaixão de si mesmo, chorando a morte de Dido por amor a Enéas, mas não chorando a sua própria morte por falta de amor a ti, ó Deus. Tu és a luz do meu coração, o pão da minha alma mais profunda, tu és o poder que dá vigor à minha mente, que dá vida aos meus pensamentos, e eu não te amava. Cometi adultério contra ti, e a minha volta assim cometendo adultério, ecoava, bem feito. Bem feito, pois a amizade deste mundo é adultério contra ti, e, bem feito. Bem feito, ecoa até que alguém se envergonhe de não ser assim um homem. E por tudo isso eu não chorava, eu que chorava por Dido morta, e, buscando pela espada um golpe e ferida extrema, enquanto eu mesmo buscava um extremo pior, o mais extremo e mais baixo das tuas criaturas, tendo-te abandonado, a terra se misturando com a terra. E se me era proibido ler tudo isso, eu ficava triste por não poder ler o que me entristece. Loucura como esta é considerada um aprendizado mais elevado e mais rico, do que aquele pelo qual eu aprendi a ler e escrever. Mas agora, meu Deus, clama alto em minha alma, e deixa a tua verdade me dizer, não é assim, não é assim. Muito melhor foi aquele primeiro estudo. Pois, veja, eu prontamente esqueceria as jornadas de Enéas e todo o resto, ao invés de esquecer como ler e escrever. Mas sobre a entrada da escola de gramática está um véu posto. É verdade, mas isso não é tanto um símbolo de algo recondito, como um manto de erro. Que não clamem contra mim aqueles que eu já não temo, enquanto eu confesso a ti, meu Deus, o que quer que minha alma deseje, e me submeto à condenação dos meus maus caminhos, para que eu possa amar os teus bons caminhos. Que nem compradores nem vendedores de estudos gramaticais clamem contra mim. Pois se eu lhes perguntar se é verdade que Enéas um dia chegou a Cartago, como diz o poeta, os menos instruídos dirão que não sabem, e os mais instruídos que ele nunca o fez. Mas se eu perguntasse com que letras o nome Enéas é escrito, qualquer um que tenha aprendido isso me responderá corretamente, quanto aos sinais que os homens convencionalmente estabeleceram. Se, novamente, eu perguntar o que poderia ser esquecido com menos prejuízo para os negócios da vida, ler e escrever ou essas ficções poéticas? Quem não prevê o que todos devem responder, desde que não tenham esquecido completamente a si mesmos? Eu pequei, então, quando, ainda menino, preferi esses estudos vazios em detrimento dos mais proveitosos, ou melhor, amei um e odiei o outro. 1 e 1, 2, 2 e 2, 4, isso para mim era um canto enfadonho, o cavalo de madeira com homens armados dentro, e a queima de Troia, e a sombra de Creusa e a triste semelhança, eram o espetáculo escolhido da minha vaidade. Por que então eu odiava os clássicos gregos, que têm contos semelhantes?
Pois Homero também entrelaçou curiosamente as mesmas ficções, e é deliciosamente vão, mas era amargo para o meu gosto infantil. E assim eu suponho que Virgílio seria para as crianças gregas, quando forçadas a aprendê-lo como eu fui forçado a aprender Homero. A dificuldade, na verdade, a dificuldade de uma língua estrangeira, misturava, como que com fel, toda a doçura da fábula grega. Pois eu não entendia uma única palavra dela, e para me fazer entender eu era instado veementemente com ameaças e punições cruéis. Em minha infância, também, eu não sabia latim, mas isso eu aprendi sem medo ou sofrimento, por mera observação, em meio aos carinhos do meu berçário e às brincadeiras dos amigos, sorrindo e encorajando-me de forma esportiva. Isso eu aprendi sem qualquer pressão de punição para me impulsionar, pois meu coração me instigava a dar à luz suas concepções, o que eu só poderia fazer aprendendo palavras não daqueles que ensinavam, mas daqueles que falavam comigo, em cujos ouvidos também eu dava à luz os pensamentos, qualquer que fosse o que eu concebia. Sem dúvida, então, que uma curiosidade livre tem mais força em nossa aprendizagem dessas coisas do que uma imposição assustadora. Apenas essa imposição restringe os devaneios dessa liberdade, por meio de tuas leis, ó meu Deus, tuas leis, da bengala do mestre às provações do mártir, sendo capazes de temperar para nós um amargo saudável, nos lembrando de ti mesmo a partir do prazer mortal que nos atrai para longe de ti. Rier, Senhor, a minha oração, que a minha alma não desfaleça sob a tua disciplina, nem me deixes desmaiar ao confessar a ti todas as tuas misericórdias, pelas quais me tiraste de todos os meus caminhos mais perversos, para que tu possas tornar-te um deleite para mim acima de todas as atrações que antes perseguia, para que eu possa te amar de forma mais completa e apertar a tua mão com todas as minhas afeições, e tu possas ainda me livrar de todas as tentações, até ao fim. Pois, olha, ó Senhor, meu Rei e meu Deus, seja o que for que a minha infância tenha aprendido para o teu serviço. Para o teu serviço falo, escrevo, leio, calculo. Pois tu me deste a tua disciplina, enquanto eu estava aprendendo vaidades, e o meu pecado de deleitar-me nessas vaidades tu perdoaste. Por meio delas, de fato, aprendi muitas palavras úteis, mas essas podem ser aprendidas igualmente em coisas que não são vãs, e esse é o caminho seguro para os passos da juventude. Ai, ai de ti, torrente dos costumes humanos! Quem ficará contra ti? Por quanto tempo não te secarás? Por quanto tempo rolarão os filhos de Eva para aquele vasto e horrendo oceano, que mesmo eles mal cruzam, aqueles que sobem a cruz? Não li em ti sobre Jove, o trovejante e o adúltero? Certamente ele não poderia ser ambos. Mas assim, o trovão fingido poderia apoiar e favorecer o verdadeiro adultério. E agora, qual dos nossos mestres vestidos ouviria atentamente aquele que, de sua própria escola, proclama: estas eram as ficções de Homero, transferindo características humanas aos deuses. Ah, se ele tivesse trazido virtudes divinas até nós! Mas mais verdadeiramente ele poderia ter dito: estas são de fato suas ficções, mas atribuindo uma natureza divina a homens ímpios, para que os crimes não sejam mais vistos como crimes, e aqueles que os cometem possam parecer imitar não homens imorais, mas os deuses celestiais. E, ainda assim, tu, torrente infernal, para ti são lançados os filhos dos homens com recompensas abundantes, por dominarem tal aprendizado. E uma grande solenidade é feita disso, quando isso está acontecendo no fórum, à vista das leis que estabelecem um salário além das taxas dos estudantes. E tu bates em tuas rochas e ruges. Daqui se aprendem palavras. Daqui eloquência,
mais necessário para alcançar seus objetivos, ou sustentar opiniões. Como se nunca tivéssemos conhecido tais palavras como chuva de ouro, colo, enganar, templos dos céus, ou outras naquela passagem, a menos que Terêncio tivesse colocado um jovem lascivo no palco, usando Júpiter como exemplo de sedução. Vendo uma imagem, onde a história estava desenhada, de Jove descendo em uma chuva de ouro, para o colo de Danae, uma mulher para enganar. E então observe como ele se incita à luxúria como se tivesse autoridade celestial. E que Deus, o grande Jove, que abala os templos mais altos dos céus com seu trovão. E eu, pobre homem mortal, não posso fazer o mesmo. Eu fiz, e de todo o coração eu fiz. Não são nem um pouco mais facilmente aprendidas as palavras por toda essa vileza, mas por meio delas a vileza é cometida com menos vergonha. Não que eu culpe as palavras, sendo, por assim dizer, vasos escolhidos e preciosos, mas o vinho do erro que nos é bebido por professores intoxicados, e se nós também não bebemos, somos espancados e não temos um juiz sóbrio a quem possamos apelar. No entanto, ó meu Deus, em cuja presença posso agora lembrar disso sem prejuízo, tudo isso aprendi infelizmente com grande prazer, e por isso fui considerado um menino promissor. Aguenta comigo, meu Deus, enquanto eu falo um pouco sobre minha inteligência, teu dom, e em quais tolices a desperdicei. Foi-me atribuída uma tarefa, bastante incômoda para minha alma, sob a ameaça de louvor ou vergonha, e o medo de castigos, de falar as palavras de Juno, enquanto ela furiosamente lamentava que não pudesse desviar este príncipe troiano de Latium. Palavras que eu sabia que Juno nunca havia dito, mas fomos obrigados a seguir os passos dessas ficções poéticas e dizer em prosa algo muito parecido com o que ele expressou em verso. E o seu discurso foi muito aplaudido, aquele no qual as paixões de raiva e tristeza eram mais preeminentes, e revestidas da linguagem mais adequada, mantendo a dignidade da personagem. O que é isso para mim, ó minha vida verdadeira, meu Deus, que minha declamação tenha sido aplaudida acima de tantos da minha idade e classe? Isso não é tudo fumaça e vento? E não havia nada mais no qual exercitar minha inteligência e língua? Teus louvores, Senhor, teus louvores poderiam ter sustentado o broto ainda tenro do meu coração com o apoio de tuas escrituras. Assim, ele não teria se arrastado por essas futilidades vazias, uma presa contaminada para as aves do céu. Pois de mais de uma forma os homens sacrificam aos anjos rebeldes. Mas que maravilha que fui assim levado às vaidades e me afastei de tua presença, ó meu Deus, quando homens foram apresentados a mim como modelos, que, ao relatarem alguma ação deles, em si não má, cometiam alguma barbaridade ou solecismo, e, sendo repreendidos, ficavam envergonhados. Mas quando, em discurso rico, adornado e bem organizado, eles relatavam sua própria vida desordenada, sendo elogiados, eles se glorificavam? Essas coisas tu vês, Senhor, e te calas, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Vais calar-te para sempre? E mesmo agora tu tiras dessa horrível voragem a alma que te procura, que tem sede dos teus prazeres, cujo coração diz a ti: busquei o teu rosto, Senhor, buscarei. Pois a remoção de ti é causada por afeições obscurecidas. Pois não é por nossos pés ou mudança de lugar que os homens te deixam ou retornam a ti.
Ou fez o teu filho mais novo procurar por cavalos ou carruagens, ou navios, voar com asas visíveis, ou viajar pelo movimento de seus membros, para que, numa terra distante, desperdiçasse em vida dissoluta tudo o que tu lhe deste na partida? Um pai amoroso, quando tu deste, e ainda mais amoroso a ele, quando ele retornou vazio. Assim, então, em afeições lascivas, isto é, em afeições obscurecidas, está a verdadeira distância do teu rosto. Vê, ó Senhor Deus, sim, vê pacientemente como estás acostumado, quão cuidadosamente os filhos dos homens observam as regras convencionadas de letras e sílabas recebidas daqueles que falaram antes deles, negligenciando o pacto eterno da salvação eterna recebida de ti. Tanto assim que um professor ou aluno das leis hereditárias de pronúncia ofenderá mais os homens falando sem o aspirado, de um human being, em desacordo com as leis da gramática, do que se ele, um human being, odiar um human being, em desafio a ti. Como se algum inimigo pudesse ser mais prejudicial do que o ódio com o qual ele está incitado contra ele, ou pudesse ferir mais profundamente aquele que ele persegue, do que ele fere sua própria alma por sua inimizade. Certamente, nenhuma ciência de letras pode ser tão inata quanto o testemunho da consciência, que ele está fazendo a outro o que de outro ele não gostaria de sofrer. Quão profundos são teus caminhos, ó Deus, tu, o único grande, que está sentado em silêncio no alto e, por uma lei incansável, distribuindo cegueira penal aos desejos sem lei. Em busca da fama da eloquência, um homem diante de um juiz humano, rodeado por uma multidão humana, discursando contra seu inimigo com o mais feroz ódio, tomará cuidado mais atentamente, para que, por um erro da língua, ele não mate a palavra human being, mas ele não toma cuidado, para que, através da fúria de seu espírito, ele não mate o verdadeiro ser humano. Este era o mundo à porta do qual infelizmente eu estava na minha infância, este o palco onde eu temia mais cometer uma barbárie do que, tendo cometido uma, invejar aqueles que não tinham. Estas coisas eu falo e confesso a ti, meu Deus, pelas quais eu tinha elogios daqueles a quem então eu pensava ser toda virtude agradar. Pois eu não via o abismo de vileza, no qual fui lançado longe dos teus olhos. Diante deles, o que era mais vil do que eu já era, desagradando até mesmo a mim mesmo? Com inúmeras mentiras enganando meu tutor, meus mestres, meus pais, por amor ao jogo, ânsia de ver espetáculos vãos e inquietude para imitá-los. Também cometi roubos, da adega e da mesa dos meus pais, escravizado pela gula, ou para que eu pudesse dar aos meninos, que me vendiam seu jogo, que, ao mesmo tempo, eles gostavam tanto quanto eu. Neste jogo, também, eu muitas vezes buscava conquistas desleais, conquistava a mim mesmo, enquanto isso, pelo desejo vão de preeminência. E o que eu suportava tão mal, ou, quando o detectava, censurava eu com tanta veemência, como aquilo que estava fazendo com os outros? E por isso, se detectado, eu era censurado, eu escolhia antes brigar do que ceder. E é esta a inocência da infância? Não é assim, Senhor, não é assim. Clamo a tua misericórdia, meu Deus. Pois esses mesmos pecados, à medida que os anos mais maduros sucedem, esses mesmos pecados são transferidos de tutores e mestres, de nozes e bolas e pardais, para magistrados e reis, para ouro e terras e escravos, assim como punições mais severas substituem o castigo. Era a baixa estatura, então, da infância, que tu, nosso rei, elogiavas como um emblema de humildade, quando disseste, dos tais é o reino dos céus.
No entanto, Senhor, a Ti, o Criador e Governador do Universo, o mais excelente e bom, eram devidas graças a Ti, nosso Deus, mesmo que Tu tivesses destinado apenas a minha infância. Pois mesmo então eu vivia e sentia, e tinha uma providência implantada sobre o meu bem-estar, um traço daquela unidade misteriosa de onde eu fui derivado. Eu guardava pelo sentido interior a totalidade dos meus sentidos, e nessas pequenas buscas e nos meus pensamentos sobre coisas pequenas, aprendi a me deleitar na verdade, a odiar ser enganado, tinha uma memória vigorosa, era dotado de fala, era acalmado pela amizade, evitava a dor, a baixeza, a ignorância. Em um ser tão pequeno, o que não era maravilhoso, não era admirável? Mas todos são dons do meu Deus. Não fui eu quem os deu a mim, e esses são bons, e esses juntos são eu mesmo. Bom, então, é aquele que me fez, e ele é o meu bem, e diante dele exultarei por todo o bem que tive quando era criança. Pois foi o meu pecado não buscar prazeres, sublimidades, verdades nele, mas nas suas criaturas, eu mesmo e os outros, e caí de cabeça em tristezas, confusões, erros. Graças a Ti, minha alegria, minha glória e minha confiança, meu Deus, graças a Ti pelos Teus dons, mas Tu os preserva para mim. Pois assim Tu me preservarás, e essas coisas serão ampliadas e aperfeiçoadas que Tu me deste, e eu mesmo estarei contigo, pois até o ser, Tu me deste. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar.
vivo só pra ti.